Diga lá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Como eu tinha prometido, a gente vai fazer o vídeo do pós-jogo do Flamengo contra o Bahia. Um jogo complicado, hein? Um jogo bem complicado porque teve muitas coisas, tem muitas questões. Eu demorei até para trazer o vídeo porque eu estava colhendo informações sobre o pós-jogo porque tinha coisas que deviam ser explicadas. Eu quis colocar nesse vídeo. Vamos lá. O Flamengo começou o jogo. A escalação que o São Paulo colocou em campo foi uma escalação interessante. Até. Colocando principalmente uma das mudanças é a entrada do Fabrício Bruno na lateral direita. E foi isso mesmo que aconteceu em campo, na distribuição do campo. Teve a volta do Davi Luiz, que é bem questionável, né? O zagueiro não tá tendo condições de jogo e vem muito mal. E só que era um dos métodos em que o São Paulo tentou para botar o Fabrício Bruno na lateral direita. Ele tinha a opção de Rodrigo Caio, o Pablo até não sei por que não usa, né? Mais vezes esses zagueiros. A linha de zaga então ficou com o Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, aí na lateral esquerda o Ayrton Lucas. Aí no meio de campo ele tira o Pulgar, que estava vindo bem, colocou o Thiago Maia novamente em campo entre os titulares, repetiu com o Vitor Hugo. E aí mais à frente teve o Arrascaeta junto com o Matheus França, Cebolinha e o Gabriel mais avançado. Essa foi a distribuição do Flamengo na escalação. E o comportamento do Flamengo foi até adequado no primeiro tempo, quando tentou não oferecer tanto campo a princípio para o Bahia. O Bahia esperou ter mais campo para poder jogar no contra-ataque contra o time do São Paulo. Só que o Flamengo se pôs mais na defesa, tanto que o Ayrton Lucas, pelo lado esquerdo, ficou mais postado na sua lateral, mas no campo defensivo, para evitar os avanços do Vitor Jacaré para aquele lado, e liberou mais Cebolinha, tanto que o Flamengo atraía o Bahia para o seu campo e tentava bolas até longas, buscando principalmente Cebolinha pelo lado esquerdo. E o Flamengo teve boas escapadas pelo lado esquerdo, com o próprio Cebolinha e às vezes o Arrascaeta ajudando naquele lado. O Flamengo teve algumas oportunidades no início do jogo com finalizações do Cebolinha e do Arrascaeta, em que o goleiro Marcos Felipe defendeu e uma em que o Arrascaeta mandou para fora. O Bahia começou a assustar em momentos de bola parada, principalmente em um dos cruzamentos que o Cauli tentou um cruzamento direto pro gol. A bola ia passando por cima do Matheus Cunha, mas o goleiro conseguiu tirar. Aos 21 minutos, teve o primeiro gol do Flamengo, em cruzamento para a área, em que teve um desvio no primeiro poste do Davi Luiz, e o Davi Luiz cruzou para a área, de cabeça, tocou de cabeça para mais dentro da área, na pequena área, e o Matheus França de cabeça, no contrapé do Marcos Felipe, fez o gol número 1 do Flamengo. Não demorou muito e o Flamengo fez o seu segundo gol. O segundo gol foi a partir de uma jogada também no lado esquerdo, com Cebolinha e Arrascaeta. Cebolinha esperou a passada do Arrascaeta para dentro da área. Arrascaeta recebeu e deu um drible no Vitor Hugo e foi derrubado pelo zagueiro do Bahia. Pênalti que foi lá, mais uma vez o Gabriel foi para a cobrança, bateu bem, é o que melhor ele sabe tá fazendo em campo, né? Que é cobrar pênalti, pelo menos isso aí não tá perdendo, né? E foi lá e converteu, fez 2-0. O Bahia tentava atacar, ele até dava alguns sustos, porque a defesa do Flamengo, por mais que estivesse mais postada atrás, evitando ataques do Bahia, dar espaço do Bahia, a marcação era frouxa. A marcação era frouxa, tanto que o Bahia conseguia em alguns momentos finalizar, entrar por ali pelo meio até. E o primeiro gol do Bahia aconteceu pelo meio da defesa do Flamengo. O Cauli avançou pelo meio, ninguém marcou, ele estava até avançando com liberdade. Ele encontrou o Tassiano na meia-lua da área do Flamengo, que tocou de primeira. Aí o Biel bateu de primeira, um belo gol, uma bela tabela. Bateu de primeira no canto esquerdo do goleiro Matheus Cunha, que não pôde fazer nada. Só que o Bahia também continuava a errar demais.
o Flamengo continuava errando na sua defesa, na marcação na sua defesa, só que o Bahia era mais exposto ainda. E oferecia muito campo pro Flamengo. Então aí a qualidade técnica do Flamengo se sobressaía. E o terceiro gol do Flamengo foi em mais outra jogada de bola parada. O Cebolinha, ele bateu a falta rapidamente, uma jogada entre Arrascaeta e que ele bate rapidamente. E o Davi Luiz, seu primeiro gol pelo Flamengo, cabeceia bem forte e vence o goleiro Marcos Felipe, que não pode fazer nada, uma cabeçada bem forte. E a partir daí, termina o primeiro tempo, né? Um jogo bem frenético, bem louco, muito aberto, né? E aí, com a vantagem do placar, aí começou um pouco da loucura do técnico do Flamengo. Por quê? É por isso que eu demorei um pouco para trazer o vídeo, para colher informações sobre o porquê das 5 substituições, exatamente. O São Paulo, na hora do intervalo, na hora de iniciar o segundo tempo, ele faz as 5 substituições. As 5, de uma vez. Pá! Mudou metade do time de uma vez. O torcedor rubro-negro ficou até incrédulo. Por que isso? Porque do nada, trocar até o goleiro. Do nada. E é o seguinte. Quando eu vi aquilo, eu também fiquei sem saber explicar por que ele fez aquilo. Tirou Cebolinha. As trocas foram o seguinte. Ele tirou o goleiro, trocou o Matheus Cunha pelo Santos. Dá pra entender também. Aí que ele fez? O Davi Luiz, ele trocou também. O Davi Luiz, quando ele foi ser entrevistado na saída de campo do primeiro tempo, ele disse que estava sentindo um desconforto na coxa. Aí, ok, a gente entende que a entrada do Wesley no lugar do Davi Luiz. Aí o Fabrício Bruno, que estava fazendo a lateral direita no primeiro tempo, volta para a zaga e o Wesley faz a lateral direita, na sua posição original. Aí ele troca o Thiago Maia, que também, ok, o Thiago Maia ele tá vindo de lesão. E aí ele coloca o Pulga. Ele coloca o Eric Pulga no lugar do Thiago Maia. Aí vem uma das maiores bizarrices, que é tirar o Matheus França e colocar o Vidal. Por que o Vidal? Me explique. Não dá pra entender o Vidal em campo. E também trocou o Cebolinha, que estava jogando muito bem. E coloca o Bruno Henrique. Após... Eu vou continuar explicando o segundo tempo, mas é bom dar uma passada no que o Sampaoli explicou após o jogo. Ele disse que parte das substituições, pelo menos o goleiro, o Davi Luiz dá para explicar, porque já tinha falado isso, e o Thiago Maia, por lesão. O Matheus Cunha também até sentiu, mas botar Vidal, né? E o Cebolinha, será que sentiu também? Ou tá poupando pro jogo contra o Fluminense? Não sabemos. O caso é que essas 5 substituições fez com que o Flamengo perdesse totalmente o controle. Né? Não que o jogo tivesse já controlado pro Flamengo, mas pelo placar, o Flamengo poderia cadenciar mais o jogo. Ter mais o controle da bola. Só que o Bahia partiu para cima. Fez uma troca, o Renato Paiva tirou um dos zagueiros, tirou o Vitor Hugo e colocou o Ademir. Ele fez uma linha de 4 e botou o Ademir para atacar ali o lado do Ayrton Lucas. E deu certo. Deu certo porque o Bahia partiu para cima e o Flamengo não estava com mais controle nenhum. Não estava mais com controle nenhum. Tanto que o Bahia rapidamente faz o segundo gol. O gol foi com o Ademir, um cruzamento para a área. A bola sobrou para o Ademir. O Ayrton Lucas não marcou em cima. O Ademir chuta rápido e o Santos... A bola era defensável. O Santos eu acho que dava para fazer melhor. E o Bahia consegue diminuir. E assim, os 20 minutos assim, foram terríveis para o Flamengo. O Flamengo foi destruído em campo pelo Sampaoli, porque o meio de campo estava perdido, estava com Pulgar, Vidal e Vitor Hugo, e só, porque ele abriu a Arrascaeta na esquerda, e de vez em quando o Bruno Henrique também estava caindo para aquele lado, eles estavam trocando, e o Gabigol ainda centralizado. E ali, essa frente, ninguém marcava. E o meio campo perdido com o Vidal, que tomou cartão amarelo rapidamente, e ainda assim ele não estava tomando cuidados para poder manter o meio campo forte. O Flamengo continuou tomando pressão e parecia que era questão de tempo, que em breve o Bahia iria empatar o jogo. E não aconteceu. Por que não aconteceu? Poderia ter acontecido. Só que aos 27 minutos do segundo tempo, em que o Bahia já tinha várias chances, teve várias chances, cercou muita área do Flamengo ali, em
Em uma das escapadas do Flamengo, pelo lado direito, o Wesley foi derrubado pelo zagueiro Rezende. E o zagueiro Rezende, ele tava já com amarelo. E ele tomou um amarelo, o segundo amarelo, e acabou sendo expulso de campo. Com isso, o Flamengo ficou com um jogador a mais. Isso já deu uma pequena aliviada para o torcedor, porque o torcedor estava assustado com o que estava vendo em campo, porque o segundo tempo estava terrível. Um segundo tempo ridículo do Flamengo. Poucos minutos depois, em outra jogada, aí veio mais uma polêmica, porque a arbitragem não estava legal, não estava com muito critério. O árbitro Paulo César Zanovelli é um árbitro que distribui cartões a rolê, né? E nesse jogo ele distribuiu muitos e às vezes faltava critério. Na segunda expulsão do Bahia aconteceu o seguinte: o jogador Canu, o zagueiro Canu, que já estava com amarelo porque reclamou da expulsão do seu colega, do Rezende, ele estava com o domínio da bola e o Gabigol chegou para marcar, a marcação. Com isso, o Canu, ele abre um pouco o braço. Ele abre o braço. Só que o braço, diferente do que o Gabigol simulou, não bateu no rosto do Gabigol, bateu na região do peito, mais ou menos nessa região. Só que o árbitro foi lá, deu o outro amarelo e, consequentemente, expulsou o Canu. Né? Muita reclamação por parte do time baiano. Esse eu achei com razão, porque com razão deles reclamar, de ter a reclamação, porque eu não achei que era para amarelo, porque não chegou a acertar, sinceramente, o Gabigol simulou ali. Lógico que o jogador do Bahia teve uma pequena ação, só que não acertou. O Gabigol simulou, ele deu uma de ator, né, digamos assim. E injustamente o jogador do Bahia, mais um zagueiro, foi expulso. Aí o jogo, que parecia que poderia ficar mais tranquilo pro Flamengo, estando com 2 jogadores a mais, né, não ficou assim. Não ficou assim. O Bahia ainda, corajosamente, ainda foi para ataque, ainda em certas situações quase fez o terceiro gol. Teve cruzamento para a área que o jogador do Bahia, o Acevedo, cabeceou para fora. A bola já tinha passado pelo Santos. Se ele acerta na direção do gol, o Bahia ia empatar o jogo. Além disso, o Flamengo estava de forma covarde, não atacando direito, lento, muito lento, perdia jogadas de maneira absurda. E quando conseguia chegar na área do Bahia, perdia os gols, como tem perdido ultimamente, né? Gols a rolê. Podia matar o jogo, fazer 4-2, e podia, se quisesse ter mais ímpeto, podia até fazer mais gols. Mas não, correu o risco sério de empatar, levar o empate do Bahia, né? Que o Bahia é um time desordenado, de certa forma, não buscou uma boa estratégia, mas no segundo tempo, até de uma maneira corajosa, eles viram que dava para empatar o jogo e quase conseguiram, né? Então esse jogo, assim, o Flamengo venceu, ok, a segunda vitória seguida, né? Mas nós, torcedores do Flamengo, vê que os torcedores não estão satisfeitos com o que aconteceu em campo. Foi uma vitória, assim, até vergonhosa, pelo modo do que foi até o segundo tempo. O primeiro tempo foi lá e cá, né, de certa forma, o Flamengo teve bastante chance porque o Bahia estava muito exposto, mas o segundo tempo foi ridículo, foi patético. O Flamengo abandonou o jogo, acomodado de vez em quando, muito displicente, indolente, preguiçoso, várias questões, né? O técnico também cometendo tendo algumas escolhas absurdas com as 5 substituições. Tudo bem que parte delas tem explicações, porque jogadores realmente parece que se lesionaram, né? Mas as escolhas no banco, né? Vidal, isso que eu fico me perguntando. E o Vidal ainda por cima, no início do segundo tempo, ele tomou um amarelo, né? É complicado, né? Esse jogo foi muito complicado, né? O Flamengo venceu, subiu, isso é o lado positivo. O lado positivo também é os torcedores vendo que tem que cobrar. Outro lado positivo foi a entrevista final do Fábio Bruno, vendo que o time realmente ganhou e não jogou bem. Não jogou bem, principalmente no segundo tempo. Então, muitas coisas precisam ser explicadas, né? O São Paulo queria poupar? Ok, mas as 5 substituições é complicado. Então é mais uma vitória, mais um jogo em que o torcedor do Flamengo não tem tanta paz, não tem tanta firmeza com o time.
E assim, só dá uma certa... não dá uma tranquilidade para os torcedores mediante do jogo que pode acontecer terça-feira contra o Fluminense, né? Porque a base é sempre o último jogo, ou os dois últimos jogos. E os dois últimos jogos, contra o Goiás, o Flamengo jogou, mas poderia ser até melhor, porque o adversário era fraco. O Goiás é um time fraco e vinha de uma goleada do Palmeiras. E hoje, né, foi um surto do técnico e acomodação dos jogadores, já vista em outros jogos, né? E se a base da nossa opinião, do nosso sentimento, com o que a gente está vendo hoje o Flamengo, do que pode ser terça-feira, tudo bem que é um jogo diferente, é um time maior, é um clássico, o time e os jogadores ali podem mostrar mais, né? Pode mostrar mais em campo ali. Tá complicado, porque assim, o Fluminense era tido como favorito e ainda mais agora. Era tido como favorito. Porque o Fluminense realmente está jogando muito mais que o Flamengo. Isso daí não tem nem comparação. E vendo os torcedores rubro-negros, vendo que o time está apresentando em campo, ainda mais esse jogo de hoje, o que pode acontecer terça-feira? Tem alguma esperança? Vocês têm alguma esperança? Bom, é só acompanhar para ver o que vai acontecer nesses próximos dias, o que vai acontecer terça-feira após o jogo do Fla-Flu, que vai acontecer terça-feira às 9 da noite. Eu vou fazer um vídeo terça-feira do Fla-Flu, mas só vou postar na quarta, tá? Na quarta de manhã, tá? Gente, esse foi o meu pequeno resumo, meus pequenos comentários sobre o jogo do Flamengo contra o Bahia. Bahia 2, Flamengo 3. Vitória do Flamengo, mas é uma vitória bem vergonhosa, bem ridícula. Vale pelos 3 pontos, mas não vale pela atuação, que foi bem ruim. Foi bem ruim. Tá, gente? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, eu peço para vocês um joinha, um like, tá? Comenta o que vocês acharam do jogo do Flamengo. Se foi ruim, se vocês gostaram. É difícil ter gostado, né? Se inscreva no canal opinando, tá? E ative o sininho para receber as notificações, tá ok? Gente, muito obrigado. O próximo vídeo que eu estarei a lançar vai ser sobre a novela Vai na Fé, segunda-feira, tá ok, gente? Gente, muito obrigado e desejo aqui para todas as mamães um feliz e grandioso e maravilhoso Dia das Mães, tá ok? Gente, muito obrigado, um beijo e tchau!